Bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Infopetro, um programa do Grupo de Economia da Energia. O tema de hoje, dessa nossa edição do Infopetro, é o desmonte do CEPEL, que é um centro de pesquisa do setor elétrico. Então, é o desmonte desse centro e o papel da inovação na transição energética. O nosso convidado de hoje é o Renato Queiroz, que é pesquisador do Grupo de Economia da Energia e que escreveu justamente um texto sobre esse tema no nosso blog Infopetro. E o link para esse texto a gente vai deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. A transição energética para o mundo com economias de baixo carbono é o maior desafio que o setor de energia já enfrentou em toda a sua história. Esse desafio envolve grandes investimentos em inovação, tanto na produção quanto no uso da energia. E justamente nesse momento, o governo brasileiro implementa uma política bastante agressiva de completo desmonte do seu Sistema Nacional de Inovação. E no caso particular do setor elétrico, a Eletrobras anunciou, a partir de uma reunião da Assembleia de Acionista, que mudou o estatuto da Eletrobras e desobrigou a empresa justamente de manter o suporte financeiro histórico ao CEPEL, justamente ao Centro de Pesquisa do Setor Elétrico, que é o maior centro de pesquisa do setor elétrico na América Latina. Então, justamente para discutir esse tema, a gente trouxe hoje o Renato Queiroz. Bem-vindo, Renato. Obrigado por você aceitar o nosso convite para discutir esse tema, que faz parte justamente do seu texto. E, Renatinho, eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte, né? Qual é a importância da inovação na transição energética, né? É o começo de tudo. Olá, Ronaldo Bicalho. É um prazer essas reflexões, mais uma vez, umas reflexões que nós fazemos e gravadas, e às vezes entre nós, sobre essas questões do setor energético, no caso aqui o setor elétrico. Bem, você introduziu bem o tema, abriu bem a conversa, quando ressaltou que a transição energética é um dos maiores desafios atuais. É um dos maiores desafios atuais. Certamente estamos vivendo a pandemia, mas eu estou falando em nível global das questões do mundo normal, vamos chamar assim. Estamos falando de quê, quando se fala em transição energética? De um novo estado de coisas, necessidade dos países se debruçarem para um processo sistêmico, para alcançar uma sustentabilidade ambiental e social, né? E para tal, a necessidade de buscar o quê? Novos dispositivos, novos equipamentos, novos materiais aptos a suprir as necessidades humanas, que vão diminuir os gases de efeito estufa. Certamente, cada país tem diretrizes particulares para o combate às mudanças climáticas, mas agora, há um histórico de hábitos, há uma estrutura industrial já montada, como países como o Brasil, com procedimentos estabelecidos. Então, há uma matriz energética estabelecida e a expansão aponta para um processo comum, que é a busca de avanços tecnológicos. Então, é isso que eu queria dizer nessa introdução, quando você me pergunta sobre essa importância, você me pergunta sobre a importância dessa inovação na transição energética. Renato, a gente não consegue imaginar a transição sem essas inovações, né? Não vai ser possível ampliar de forma significativa a participação das energias renováveis, que são intermitentes, né, na matriz elétrica sem inovação. Quer dizer, nós não vamos ter participação de 70%, 80% na matriz elétrica de geração, por exemplo, com renováveis, se você não tiver inovação. Então, a inovação é chave dentro desse processo. E nessa introdução da inovação, o Estado
tem um papel significativo, né, Renato? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do Estado justamente nesse processo de inovação e na transição energética. Bom, Ronaldo, essa pergunta, esse ponto, qual a importância do Estado na transição energética, é bem importante. E vale aqui fazer algumas reflexões, né? Primeiramente, deve ser dito que os países, os seus governantes, têm que entender que a transição energética e as inovações tecnológicas têm uma forte ligação, certamente. E elas fazem parte de um conjunto de políticas públicas. Como tal, o Estado está por trás disso, tem que coordenar. Agora, quando falamos em energia, nós estamos falando de estratégias de país. A história também mostra isso. A história comprova isso. Eu, no artigo, citei um ponto que eu não vou me alongar muito, quem quiser ler ali um pouco mais, mas que eu citei que a União Europeia baseou-se, a formação, né, a concepção da União Europeia, baseou-se no tema energia, através da Comunidade Europeia de Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Lá nos anos 50, pós-guerra, estabeleceram um tratado. Eles previram 50 anos, terminou aí em 2002. Foi assinado por vários países, Bélgica, Alemanha, etc, etc. E, posteriormente, esse tratado instituíram a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade da Energia Atômica, que é a Euratom. Ponto. Agora, esse exemplo mostra que no plano político, no plano de política, que foi definido um tratado com uma dimensão inovadora, com visão de longo prazo. E por que eu escrevi isso? Que, pela dimensão do Brasil, esse exemplo mostra a importância de uma política pública, comum, centralizada, né? E o Brasil, com uma política dessa, pública, coordenada pelo Estado, aproveitando as características das regiões, porque ali, quando a Europa fez isso, aproveitou as características dos países. Aqui nós temos uma Europa, né, inteira, que é o tamanho do Brasil, e o Brasil pode aproveitar com as suas estatais, pode montar um conjunto de políticas públicas, um plano estratégico de segurança energética independente, com fontes renováveis. Ronaldo, nós sempre fizemos planos econômicos energéticos, nós temos tradição nisso. A gente vai olhar Getúlio, Juscelino, plano de metas, Getúlio teve um plano de energia, a ditadura de 64 aos anos 80, eles deram vários exemplos do PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, plano estratégico. Né? E, afinal, temos a Eletrobras, hoje, no ranking das maiores empresas de geração e transmissão de eletricidade com fontes renováveis. Né? Podemos aproveitar a Eletrobras, que também, na tradição, fez planos de longo prazo, decenais, que a EPE, inclusive, incorporou no seu plano de trabalho. E o que dizem hoje? Que a Eletrobras será uma das 3 maiores geradoras com fontes renováveis após a privatização. Eu escutei isso numa palestra, ou eu vi, numa palestra do seu ex-presidente, dizer que com a privatização ela vai ser uma das 3 maiores geradoras com fontes renováveis. É mentira, ela já é. E olha só, Ronaldo, no início do século XXI, a preocupação com o aquecimento global, com a escassez das fontes fósseis de energia, etc., etc., mudança climática, que impulsionaram o debate na comunidade internacional da importância dos Estados coordenar esse processo de transição energética para uma matriz sem emissões. E vamos falar a verdade, né? E a história nos mostra, em decorrência da predominância retórica neoliberal sobre o debate econômico lá no segundo quarto do século XX, vamos dizer assim, as políticas públicas vindas do Estado foram criticadas, até banidas de ciclos de discussões econômicas e energéticas. E a crise financeira de 2008 pôs em xeque o paradigma liberal da orientação econômica, guiada pelas livres forças do mercado. E aqui no Brasil, ou o Estado assume a sua função de coordenar esse processo, aproveitando as suas vantagens comparativas, ou vão ficar dependentes de interesses externos, de implantação de fontes que vão atender negócios externos que nos levam à dependência. E nós nunca fomos dependentes de energia. Ou seja, terminando essa questão aqui para não alongar muito, a qualidade de vida da população deve ficar à frente dos negócios. Né? Então, eu acho que eu estiquei um pouco, mas para mostrar a importância do Estado na coordenação desse processo de transição energética.
Renato, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas inovações que estão hoje em pauta no setor elétrico no mundo hoje. A gente, as agências internacionais, os institutos de energia, eles estão sempre divulgando os seus outlooks, esses estudos, e nós estamos vendo no mundo real o que está acontecendo nas inovações. Então, eu posso citar alguns itens aqui, e o artigo tem mais detalhes, mas os itens são esses, que a principal inovação tecnológica que nós estamos vendo tem respeito às fontes renováveis. A solar e a eólica tiveram, nos últimos anos, uma queda considerável em seus custos e, certamente, por anos, aumentarão suas participações nas matrizes elétricas dos países. Citar a eólica, por exemplo, as inovações na geração eólica, você tem turbinas cada vez maiores, a fim de gerar mais energia, turbinas offshore, com estruturas flutuantes, e até a gente percebe nessas agências e nesses institutos que já há pesquisas avançadas em turbinas eólicas sem hélices, né, que se baseiam num efeito aerodinâmico, lá, na tal vorticidade. Bom, no solar, na fonte solar, na geração solar fotovoltaica, as pesquisas estão muito focadas hoje em inversores e trackers, que são dispositivos que alteram várias vezes a posição dos painéis voltaicos durante o dia. Isso é um avanço muito importante. Bem como painéis solares em cursos de águas, reservatórios de águas, reservatórios hidrelétricos, etc. Com as renováveis, as intermitentes, que estão se consolidando como grandes responsáveis da transformação da matriz energética mundial, outra tecnologia que todos sabem que avança são pesquisas que vão complementar as mudanças, que são as baterias. E aí há uma vasta bibliografia sobre isso. Não podemos, estamos falando de geração, deixar de falar também os reatores nucleares modulares pequenos. Já há projetos em andamento com protótipos de pequenos reatores, com o objetivo de formar em uma mesma instalação um conjunto que possa ter a mesma capacidade de um reator grande, forte, e sem aquela construção complexa, grande. Eu posso, entrando por parte ali, montar um complexo nuclear com pequenos reatores nucleares modulares pequenos. Deve ser ficar atento também àquilo que as pessoas querem entender essas inovações. Sobre as redes elétricas para transmissão e distribuição, elas continuarão sendo a base de suprimento e fornecimento de eletricidade por muito tempo, no médio prazo. Certamente, a geração distribuída terá um papel importante ao longo dos anos, né? Agora, há pesquisas no segmento de transmissão de eletricidade com materiais, já isso não é de hoje, com supercondutores, que vão permitir menos perdas na transmissão de eletricidade. Isso é importante também. Outro ponto importante é o hidrogênio verde. Quer dizer, o hidrogênio é uma alternativa para a descarbonização industrial e até armazenamento de eletricidade. Ele é obtido da eletrólise da água, que alimentam células de combustíveis, que produzem uma corrente elétrica que vai movimentar motores. Agora, existe o que a comunidade tecnológica, científica, chama de hidrogênio azul, que é através do gás natural, tal. O hidrogênio cinza, que é produzido de combustíveis fósseis, como o diesel, o carvão, com liberação do gás carbônico para a atmosfera, não é verdade? E tem o chamado hidrogênio verde, que a Europa vai investir isso muito. Isso já foi dito em vários planos de governo, sobretudo na Alemanha, que é produzido usando energias renováveis. E pode ser, por exemplo, através do etanol, em vez da eletrólise da água. Bom, algo importante. Biomassa e biotecnologias, não vou me estender muito, nós temos um especialista no grupo, o professor Zé Vitor, mas no caso da biomassa, as pesquisas, elas buscam novas tecnologias de recuperação e processamento de resíduos. Podíamos citar o biogás, que é o gás produzido pela decomposição anaeróbica da matéria orgânica, que tem uma grande aplicação na geração elétrica. Atenção para o biogás. E novas tecnologias também lá nos biodigestores. A gente vê isso também. Agora, como o Zé Vitor, nosso colega, fala muito, há tecnologias avançadas em matérias-primas renováveis, né? São as biotecnologias. Então, e que processam recursos em alimentos, para celulose, etc.
Vale falar das energias de marés e ondas, que existem diversos projetos diferentes com o objetivo de explorar a energia das ondas a marés para a geração de eletricidade, com turbinas flutuantes e de conjunto de turbinas submersas. Cada país vai começar a utilizar essas tecnologias dentro das suas características. E tem ainda, podemos falar duas outras somente, que é a tecnologia de transporte de dados, que é a tal 5G, que é essa disputa China, Estados Unidos, qual é a tecnologia que nós vamos utilizar, que vai haver um impulso nas inovações de fontes intermitentes, né? Que vai permitir a otimização da geração, com maior nível de interação entre os equipamentos. São desafios técnicos, caros, mas que pode participar da integração melhor, da integração solar e eólica, né? Porque, afinal de contas, são renováveis variáveis que exigem sistemas de energia cada vez mais flexíveis para manter o equilíbrio lá da oferta e demanda. Não se pode esquecer de tecnologia para novos equipamentos eficientes, que vai ser eficiência energética. A Agência Nacional ela cita muitos que os prédios vão ter vários equipamentos mais eficientes, as indústrias também. Quer dizer, muitos falam, é uma nova fonte de energia, quer dizer, não consumir tanta energia através de eficiência energética. Os carros elétricos e híbridos estão aí na discussão, não é muito para agora, mas vai entrando, os montadores estão até mudando seus logotipos para botar já o seu pé em carros elétricos, né? E esse segmento vai ter mudança significativa ao longo dos anos. O híbrido, a etanol, por exemplo, produzido no Brasil, pode ser competitivo em termos de CO2, né, se formos comparar até com um automóvel elétrico. As montadoras estão investindo muito nisso. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Bicalho. Quem for ler o artigo pode ter mais detalhes, mas esses são talvez os grandes, posso ter esquecido de um, de outro, certamente, mas são os grandes blocos, vamos chamar assim, de tecnologias inovativas que têm uma influência no setor elétrico, né? Porque quando a gente fala em carro elétrico, hidrogênio verde, eles vão consumir energia elétrica. Os outros que eu falei são fontes de geração ou transmissão de energia elétrica. É isso que eu poderia falar aqui nessa nossa gravação. Renatinho, eu queria que você falasse um pouco, para a gente entrar no caso brasileiro, ao que está acontecendo em termos de políticas públicas de incentivo à inovação no Brasil, né? Bem, Ronaldo, políticas públicas são muitas vezes questionadas por sua aplicação e eficácia. Por quê? Devido a limitações das autoridades públicas, em relação até à falta de informação, isso tem que ser dito, ciclos eleitorais, interesses de segmentos que apoiam o governo, etc., etc. No Brasil, as prioridades nos últimos anos não são ciência e pesquisa e inovações. A gente não vê isso. Inclusive, o atual governo, por exemplo, enviou um projeto de lei orçamentária ao Congresso, em que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações teve um significativo corte de 30%, cerca de 30% em 2021. Também há, Bicalho, um estudo da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, acho que não é esse, realizado por economistas da Unicamp, também de uma outra universidade lá do Centro-Oeste, a Federal de Mato Grosso, demonstrando que o Brasil está nos últimos lugares no ranking de inovações da área digital. Ou seja, um atraso na área de inovação. Um grande descompasso em relação aos países mais avançados. Então, para responder, sintetizar, a situação é preocupante. E haveria uma necessidade urgente e rápida de reverter essa tendência negativa. Talvez discutir com o Congresso, levar lá para o Congresso essas questões desse nosso atraso em relação aos países mais avançados. Atraso significa perda de qualidade das futuras gerações ou das nossas gerações no curto e médio prazo. É preocupante e nós estamos com uma situação muito ruim nesse quesito. Renato, aí indo mais para o ponto central, né, da nossa entrevista, que é o caso do CEPEL, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre qual foi, né, o papel que o CEPEL desempenha e desempenhou nesse esforço de inovação no país, no setor elétrico, né? Para o pessoal sentir qual é o peso do CEPEL, né? Sobre o que nós estamos falando. A Eletrobras
criou o CEPEL, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, nos anos 70, 74. Cofundadores das empresas lá do grupo, né? Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul. Né? E foi um avanço no desenvolvimento de pesquisas teóricas e aplicadas. Esse é um consenso no setor elétrico. O objetivo da criação desse centro de excelência, no âmbito estatal, foi prover às empresas de energia elétrica estatais e privadas o acesso a novas tecnologias, vamos dizer, adequadas à realidade brasileira. E, com isso, o país, esse era o objetivo, foi o objetivo, ia reduzindo o pagamento de royalties, patentes aos grupos estrangeiros. Muito bem, o CEPEL tem desenvolvido pesquisas avançadas em equipamentos e sistemas elétricos com resultados concretos para o país. Não sei se todos sabem disso, mas são resultados concretos. E você sabe que as inovações surgem através de pesquisas, estudos, pesquisas aplicadas e se materializam em patentes e protótipos. Muitas vezes são projetos piloto, baseados em pesquisa experimental, que requerem tempo na avaliação do desempenho dos materiais, dispositivos, e levam até alguns anos para a conclusão. O CEPEL desenvolve também parcerias, não somente com empresas do Grupo Eletrobras, mas ele tem parcerias com fabricantes de materiais ou fabricantes de peças no desenvolvimento dos seus protótipos. Você vê essa importância da interação estatal com o desenvolvimento de empresas privadas. E o que eu me espanto, Ronaldo, pois eu não vejo com ênfase, né, políticos defenderem essa situação do CEPEL. Não vejo. Também gostaria de ver mais associações defendendo, associação de seus funcionários. E, Ronaldo, sem falar de seus dirigentes, que também estão ali sentados e não estão agindo em defesa de um histórico centro de pesquisa. Nós aqui estamos apontando sobre esse desmonte, mas talvez seja pouco. E, olha, não é só o CEPEL, não. As empresas controladas da Eletrobras também criaram centros de pesquisas para realização de vários testes, apoio à manutenção de equipamentos, busca de obtenção de patentes. Eu escrevi até no ano passado um artigo só sobre os laboratórios do Grupo Eletrobras. Furnas, por exemplo, tem uma especialidade em laboratório de solos e materiais lá em Goiânia, exatamente por a sua experiência de fazer barragens. Quer dizer, esse desmonte é muito ruim para o Brasil, não é só para o setor elétrico brasileiro. Renato, na verdade, esse desmonte ele não começou agora, né? Você chama atenção no seu texto que desde os anos 90 você tem esse processo de fragmentação, de fragilização do setor elétrico estatal, que em particular atinge o CEPEL, né? Afinal de contas, a partir das reformas dos anos 90, o que se viu foi o quê? Uma fragmentação generalizada de atividades do setor elétrico brasileiro, a partir da criação de vários órgãos e da participação de mais de uma empresa nas mesmas instalações. Quer dizer, não só a fragmentação de empresas para fazerem atividades que a Eletrobras fazia, por exemplo. No mundo físico também houve essa fragmentação. Será que as pessoas sabem disso? Eu me lembro, em conversas no Instituto Lumina, nos foi apresentado um exemplo que demonstra esta fragmentação real. O exemplo é o seguinte: a subestação de Samambaia, lá no Brasil, no Distrito Federal, uma concessão de Furnas, que é uma subsidiária da Eletrobras, recebe linhas de transmissão de 5 empresas diferentes. 5 empresas diferentes. Inacreditável. Como as linhas se conectam dentro da subestação, são vários donos, né, das 5 empresas diferentes, vários donos, equipes profissionais, as técnicas aplicadas, os tipos de aparelhos, etc., 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 podem ser e são, muitas vezes, distintos. O que exige um amplo monitoramento para evitar grandes problemas técnicos que pode atingir o suprimento da eletricidade, muitas vezes já atingiu. Então, isso é um ponto de uma fragilidade incrível. E certa vez, em uma instalação, quando eu era engenheiro de Furnas, escutei de um técnico experiente, me lembrei disso agora, a seguinte, experiente em subestações, sobre esse assunto. Eu estava lá e ele falou o seguinte:
Eu não sei, não, um técnico. Quem criou esse modelo ou nunca foi ao campo para ver a realidade, ou fez uma nova proposta dentro do seu escritório. E ele dizia assim para mim, energia elétrica não é coisa de teoria, não é de sentar e fazer uma proposta, é visitar, é viver lá. Bom, com tudo isso, o que acontece? Resulta em custos e riscos. E não é à toa que a Inglaterra, um dos ícones da mercantilização da energia, preferiu manter a sua rede de transmissão nas mãos de quem? Da estatal National Grid, né? Na época ali. Enfim, esse é o resultado, um exemplo dessas reformas liberais que afetaram aqui o nosso setor elétrico. Renatinho, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é a situação nesse exato momento do CEPEL, né? Principalmente agora que você teve esse movimento, né, da Eletrobras, digamos assim, se preparando já para a privatização, né, se privatizando antes do Congresso Nacional aprovar a privatização, simplesmente a desobrigação, o descompromisso com qualquer tipo de política pública, né? Isso vale para o caso do CEPEL, mas isso também vale para o caso do PROCEL, né, que é o Programa de Conservação de Energia Elétrica, e para o Luz para Todos, né? Então, nessa assembleia que houve da Eletrobras, de acionistas, que produziu uma mudança no estatuto da empresa, esse estatuto novo sinalizou nesse sentido, né, de desobrigação, de falta de compromisso com políticas públicas, ou seja, nós não somos mais uma empresa estatal, não temos mais nenhum compromisso com isso, e a questão, um dos atingidos firmemente foi o CEPEL. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse exato momento do CEPEL, né, que é um momento, evidentemente, muito difícil, né, e que gera incertezas muito grandes acerca do futuro, né, desse centro de pesquisa e, portanto, da inovação no setor elétrico no Brasil, né? Bom, Ronaldo, isso é um conjunto só, e o CEPEL está aí dentro. Vou falar algo geral e o CEPEL está aí dentro. Você falou do PROCEL, um projeto, um programa de sucesso, né, de eficiência energética, e o Luz para Todos também. Mas o CEPEL faz parte do projeto de desmonte, da falta de amor ao Brasil, falta de amor mesmo ao país. Eu faço projetos de interesses não da sociedade brasileira. Quer dizer, o Brasil peca por prioridades e ações atrasadas na estruturação das políticas públicas, seja no processo de inovações tecnológicas, que nós estamos falando aqui, seja nas propostas de reformulações, é o que você está falando aqui. E, nesse contexto de desmonte, grande desmonte, está o setor elétrico brasileiro. O país tem a oportunidade de aproveitar a experiência desenvolvida nas empresas do Grupo Eletrobras para ter a âncora, o seguro de um setor que já é amplamente privado em todas as etapas do sistema, geração, transmissão e distribuição. Quer dizer, eu poderia ter a Eletrobras com essa âncora. Eu chamei de seguro, me parece que eu chamei isso no artigo, de um setor que precisa da expansão. O apagão do Amapá, até em que a Eletrobras, a Eletronorte, sua subsidiária, usou sua capacidade profissional e técnica, mostrou que a segurança energética estava ameaçada. E teve que entrar o Estado, através da estatal, para segurar aquele horror, aquele exemplo horror. E eu vou aproveitar, eu peço a você, para estender um pouquinho esse raciocínio, o seguinte, a MP nova, aí, 1031, né, 2021, que estabeleceu as condições de privatização da Eletrobras e que foi entregue lá pessoalmente pelo presidente da República ao Congresso, tem uma parte dessa MP que eu achei que é para inglês ver. O que é? Você sabe, como você sabe, muitos sabem, que as tarifas cobradas pelas geradoras cotizadas, quer dizer, leia-se, a maioria das usinas hidrelétricas, das empresas controladas da Eletrobras, suas tarifas abaixadas pelo MP 579 lá de 2012, essas usinas não podem se ressarcir plenamente de seus custos de operação e manutenção, o que imaginaram fazer quando da privatização.
eles sabem que o capital privado não vai querer ficar com essas usinas que sofreu uma intervenção e elas não têm nem recursos para a manutenção. Então, desde ali do governo Temer, sinalizava que essas tarifas teriam que ser aumentadas, dessas usinas, porque o capital privado não se interessaria de entrar numa empresa que tem um absurdo desse. Então, o que eu quero falar é o seguinte, a atual MP coloca ali uns custos obrigatórios que o privado, ao assumir, teria que fazer, para dar uma ideia que será melhor para o país e a região essa privatização com essas ações, com essas obrigações. Por exemplo, rapidamente, o que eles colocaram? As concessionárias de geração de energia elétrica localizadas na bacia do Rio São Francisco, após a privatização, deverão pagar 300 e tantos milhões durante 10 anos para desenvolver projetos de revitalização dos recursos hídricos da bacia. Isso é importante? É. A MP também obrigou que as concessionárias da região norte vão pagar, sei lá, 300 milhões durante 10 anos para aplicação de projeto de redução estrutural de custo de geração de energia na Amazônia Legal. Beleza? A influência de Furnas, as novas concessionárias vão ter que aportar 230 milhões durante 10 anos no desenvolvimento de projetos de revitalização dos recursos hídricos. O que eu fiz? Eu vou agradar os políticos dessas regiões. Ora, se eu vou aumentar as tarifas, se eu aumentar a tarifa da Eletrobras, destas usinas cotizadas, e não precisa ser nem o valor que eles querem aumentar para as privadas, eu posso atender. É isso que é importante. Revitalização dos recursos hídricos da bacia de São Francisco, redução de custos lá da energia da Amazônia Legal, a influência lá do DIFUR nas concessionárias e tal. Ou seja, eu não precisaria privatizar para ter essas novas obrigações. Eu fiz o quê? Agradei os políticos das regiões para aprovar a privatização. É um absurdo isso. Isso não é dito. Quer dizer, e o aumento que vem dessa proposta, eu repito, do Temer, de passar para R$200, essas usinas atingidas pela MP, vai gerar muita receita para os novos acionistas, que, além disto, que foi dito como obrigações, poderá aplicar em várias outras usinas, projetos, etc., o que o Estado poderia estar fazendo isso. Então, eu acho que o CEPEL está dentro desse processo. Eu também tirei custos da Eletrobras de eficiência energética, desenvolvimento de protótipos, CEPEL, para que o capital privado se interesse. O capital privado, com toda não sou contra o capital privado, com toda justiça, ele está lá querendo aplicar seu dinheiro, ele tem o seu retorno. Mas se eu tenho lá uma empresa que tem funções como de desenvolvimento tecnológico, não só de equipamentos e de materiais, de pessoal, como é o CEPEL, e outros, como eficiência energética, etc., tal, isso não interessa ao privado. O privado vai fazer. Isso é o Estado que tem que fazer. Então, eu já tiro isso, eu desmonto para eu favorecer a privatização. Então, é muito preocupante e muito triste esse desmonte do CEPEL, que está dentro desse desmonte da Eletrobras. Renato, então, finalizando aqui a nossa entrevista, essa nossa conversa, então você diria que a inovação ela é fundamental na transição energética. A transição energética não é algo que a gente escolhe fazer ou não fazer, né? É uma imposição do enfrentamento da mudança climática e do aquecimento global. Então, não é uma opção do país se ele deve aderir ou não a esse processo. Isso é um processo extremamente complexo, incerto, onde a incerteza é muito grande e onde as inovações jogam um papel decisivo, né? E o que a gente observa no caso brasileiro é justamente o fato da gente ter um recurso na nossa mão, né, significativo, que é um centro de pesquisa, que é o maior da América Latina, um centro de pesquisa que já demonstrou uma capacitação, uma qualificação fundamental na evolução, né, do próprio setor elétrico brasileiro, e, no entanto, a gente vê simplesmente esse recurso, né, ser abandonado, né? Então, você acha que, evidentemente, isso tem consequências graves e importantes justamente nessa evolução do setor elétrico brasileiro, na verdade, do enfrentamento, né, do país desse enorme, nesse gigantesco desafio que é
a transição energética? Seria isso, né? Seria uma perda, uma queima de uma ponte para o futuro, né? Mas de uma verdadeira ponte para o futuro, que simplesmente a gente está queimando, né? E isso, evidentemente, que a recuperação disso, dessa qualificação, dessa capacitação, né? De todo esse pessoal que a gente formou, é uma coisa que tem um custo enorme, né? Destruir é muito fácil, né? Mas construir demorou décadas, décadas e décadas. Ronaldo, olha só. O que a gente está falando aqui não é ideologia. Nós estamos falando aqui que é importante para o país. Quando trabalhei em Furna, nós tivemos nomes, que eu já falei isso anteriormente, importantes, e nomes que eram de vários partidos. E que eu escutei uma vez, não sei se foi do Dr. Camilo Pena, o seguinte: nós temos que decidir essa questão aqui, que é melhor para o Brasil, é melhor para a empresa Furnas, é melhor para o Brasil. É um pensamento assim que tem que ser dito. Então, inovações tecnológicas geram recursos para o país. Ponto. Isso é o primeiro item. E o Estado, através da Eletrobras, que eu já estou com uma estrutura montada ali, o saber fazer está ali, deveria aproveitar essas competências adquiridas no CEPEL e dos laboratórios das empresas do grupo Eletrobras e montar um grande centro de pesquisa. Essa que é a minha proposta. Um grande centro de pesquisa e inovação voltado ao setor elétrico. Estaria sob a Eletrobras. E com a coordenação única no desenvolvimento de avanços tecnológicos e recursos da própria empresa. Essa própria empresa, essa tarifa que querem aumentar aí, da própria empresa para aplicar nisso, que é lucrativa. E aí o país poderia ter um programa de porte de inovações tecnológicas para enfrentar os anos, que não é para 2023, isso é uma mudança que vai tomar conta do mundo. Né? E se fala tanto em soberania, amor ao país, economistas de plantão do governo exaltam tanta necessidade do crescimento da economia, mas não é dito que no caso de uma energia em uma matriz energética com inovações tecnológicas, pesquisa em tecnologias disruptivas que nós estamos precisando, tudo isso está em sintonia com soberania e crescimento econômico. Então, o envolvimento de empresas de governo, centro de pesquisa, sobretudo aproveitando as suas práticas estabelecidas e impulsionando pessoal técnico, impulsionando treinamento, que isso acabou. Isso acabou, vem acabando, que isso é custo, não interessa. Nesse processo de inovação tecnológica, vão ter vantagens competitivas estratégicas que vão trazer o quê? Avanços ao país ao longo de anos. Eu acho o seguinte: o país tem condições de se impor junto a grandes nações e trazer dinheiro, grana, com um processo desse, de um grande plano de inovação tecnológica, no caso aqui do setor elétrico. Olha só, e pode se impor junto às grandes nações. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com a energia, mas é o caso das vacinas. Olha a importância dos institutos como a Fiocruz e o Butantan. Né? E se nós tivéssemos a ter mais investimentos nesses centros ou em outros centros, poderíamos já não estar passando essa agonia que nós estamos aqui. O que está por trás disso? Inovação tecnológica. Então, o Estado é primordial na implantação e coordenação de políticas que promovam as inovações tecnológicas. Mas agora, a gente está terminando aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: as expectativas para mim não são boas no que tange ao setor elétrico nacional. Acho que a tônica é vender o almoço para ter dinheiro para pagar o jantar e pode não ter dinheiro para pagar o jantar. Ou então a frase que se diz aí: vou vender o futuro para realizar interesses de curto prazo. Enfim, eu queria terminar aqui, Ronaldo, dizendo o seguinte: o processo de transição energética exige um programa de inovações tecnológicas com centro de pesquisas, pessoal treinado e qualificado, novos cursos. Você movimenta as universidades. Olha só, quando houve o programa nuclear brasileiro, a COP teve os seus novos cursos de engenharia nuclear, o programa de planejamento energético veio desse processo de que o governo montando políticas públicas de inovações, e aí faz um ciclo girar muito, muito positivo. Né? E as instituições de Estado têm que estar à frente desse contexto, não é o mercado. O mercado vai desenvolver outros pontos positivos para o Brasil, mas não isso.
Então, eu acho que o que eu tenho que dizer é isso aí. Aliás, agradeço essa oportunidade de você motivar isso para expor esse meu pensamento. E vamos continuar expondo os nossos pensamentos e, quem sabe, com um pouquinho mais de otimismo em relação ao nosso setor elétrico brasileiro. Muito obrigado. Bom, obrigado a você, Renato, sobre essa conversa, né, sobre um tema, sem dúvidas, importante, significativo. Eu gostaria também de agradecer, né, a todos e a todas, né, que nos acompanham nesse debate aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ e propor um novo encontro, né, aqui no canal, nos programas do Grupo de Economia da Energia, né, onde a gente justamente procura discutir, conversar com todos vocês sobre esses temas, sobre essas questões importantes do setor de energia, né, não só do setor elétrico, mas petróleo, gás, renováveis, enfim, todo esse contexto energético, discutir com vocês sobre esses temas que a gente acha relevantes. Se cuidem, né, todos, nesse momento bastante complicado e difícil, e nos vemos aqui no canal do IE, né, num programa do Grupo de Economia da Energia. Até a próxima.